Há uma verdade solene que muitos dentro da igreja preferem não ouvir, mas que precisa ser proclamada com amor, fidelidade e temor. Nem todos os que professam o nome de Cristo, nem todos os que frequentam a igreja aos sábados, nem todos os que conhecem as doutrinas adventistas herdarão a vida eterna. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. A palavra de Deus e os escritos inspirados deixam claro que existe um grande perigo em confundir identidade religiosa com conversão verdadeira. O título deste vídeo não é um ataque à Igreja Adventista, mas um alerta urgente aos filhos de Deus que vivem neste tempo final. Estamos vivendo nos momentos mais solenes da história da humanidade. E Ellen G. White afirma que o maior engano dos últimos dias será aquele que se levantará dentro do próprio povo de Deus, conforme está escrito no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 575. Jesus foi claro ao dizer que nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, conforme lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Isso significa que existe uma diferença profunda entre aparência religiosa e vida transformada, e essa diferença será revelada no juízo. Ellen White reforça essa verdade ao declarar que muitos serão surpreendidos ao descobrir que sua religião era apenas uma forma sem poder, conforme descrito no livro O Grande Conflito, página 488. Antes de avançarmos, eu quero que você interaja agora. Se você está assistindo este vídeo com o coração aberto, digite nos comentários a frase: Senhor, examina o meu coração. Essa não é apenas uma frase, é uma oração. O primeiro pecado que roubará a salvação de muitos adventistas é o pecado da falsa segurança espiritual. Trata-se da crença perigosa de que, por pertencer à igreja certa, guardar o sábado correto e conhecer a verdade profética, a salvação está automaticamente garantida. Esse pensamento tem levado milhares a uma acomodação espiritual fatal. Ellen G. White escreve que não é a posição que ocupamos, nem o nome que carregamos, mas o caráter que desenvolvemos que determinará nosso destino eterno, conforme registrado no livro Parábolas de Jesus, página 312. A falsa segurança espiritual anestesia a consciência. A pessoa deixa de vigiar, deixa de orar com profundidade, deixa de examinar a própria vida, porque acredita que está segura simplesmente por estar na igreja. Esse foi exatamente o erro da igreja de Laodiceia, que se achava rica e abastada sem perceber que era pobre, cega e nua, conforme Apocalipse capítulo 3, versos 17 e 18. Ellen White afirma que Laodiceia representa o povo adventista dos últimos dias, conforme escrito em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 66. Essa falsa segurança produz um cristianismo relaxado, onde o pecado é tolerado, o orgulho é justificado e a santificação é tratada como opcional. Muitos adventistas sabem exatamente no que acreditam, mas não vivem aquilo que sabem. Conhecem as doutrinas, mas negligenciam a vida devocional.
defendem a verdade com palavras, mas a negam com atitudes. A Bíblia declara em Tiago, capítulo 1, verso 22: Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ellen White adverte que a maior necessidade do povo de Deus hoje é uma reforma genuína, profunda e prática, conforme registrado no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 251. Essa reforma começa no coração, não no púlpito. Começa no quarto secreto de oração, não apenas na igreja aos sábados. Quero fazer outra pausa aqui para a interação. Se você sente que, em algum momento da sua vida espiritual, caiu na armadilha da acomodação, digite agora nos comentários: Desperta-me, Senhor. Deus honra corações sinceros. A falsa segurança espiritual também faz com que muitos confundam conhecimento com conversão. Saber a verdade não é o mesmo que viver a verdade. Judas caminhou com Jesus, ouviu seus ensinos e realizou milagres, mas seu coração nunca foi transformado. Ellen White afirma que Judas tinha uma forma de piedade, mas não experimentou o poder transformador da graça, conforme escrito em O Desejado de Todas as Nações, página 721. Isso precisa nos fazer tremer. Porque é possível cantar hinos, estudar a Bíblia, ensinar lições e ainda assim manter um coração orgulhoso, egoísta e não convertido. O pecado da falsa segurança faz com que a pessoa se compare com outros e não com o padrão de Cristo. Enquanto houver alguém pior, ela se sente segura. Mas o padrão do juízo não será o irmão da igreja, será Jesus. A palavra de Deus afirma em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5: Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ellen White ecoa essa advertência ao escrever que muitos serão pesados na balança do santuário e achados em falta, conforme registrado em Eventos Finais, página 172. Este primeiro pecado é silencioso, perigoso e amplamente aceito. Ele não causa escândalo imediato, mas destrói lentamente a vida espiritual. É por isso que tantos permanecerão na igreja até o fim, mas sem estar preparados para o encontro com Cristo. Dando continuidade ao alerta solene iniciado no bloco anterior, avançamos agora para um pecado ainda mais comum e devastador entre muitos que professam a fé adventista: a negligência consciente da santificação. Trata-se de um engano perigoso, pois não se manifesta necessariamente em rebeldia aberta, mas em uma vida espiritual superficial, sem profundidade, sem disciplina e sem transformação visível. Muitos creem corretamente, mas vivem de forma inconsistente. Conhecem a doutrina da justificação, mas rejeitam, na prática, o processo diário da santificação. A palavra de Deus é clara ao afirmar que sem santificação ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus, capítulo 12, verso 14. Esse texto não é opcional nem simbólico. Ele revela uma condição absoluta para a salvação. Ellen G. White confirma essa verdade ao declarar que a santificação é a obra de uma vida inteira e não o resultado de um impulso momentâneo, conforme registrado no livro Atos dos Apóstolos, página 560. O grande problema é que muitos desenvolveram uma espiritualidade baseada apenas em eventos religiosos, cultos semanais e discursos, mas não em uma comunhão viva e diária com Cristo. Oram pouco, estudam a Bíblia de forma apressada, negligenciam o exame próprio e vivem dominados por hábitos que sabem estar em desacordo com a vontade de Deus. Mesmo assim, continuam tranquilos, acreditando que a graça cobre tudo automaticamente. Ellen White adverte que a graça jamais foi destinada a ser uma licença para o pecado, conforme escrito em A Fé pela Qual Eu Vivo, página 116. Esse pecado rouba a salvação porque cria uma falsa separação entre fé e vida.
A pessoa acredita corretamente no sábado, no santuário, na volta de Cristo, mas não permite que essas verdades moldem seu caráter. O sábado, por exemplo, torna-se apenas um dia de frequência à igreja, e não um tempo de comunhão profunda, reforma espiritual e restauração da alma. Ellen White escreve que a verdadeira observância do sábado envolve uma completa consagração a Deus, conforme registrado no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 353. Quero que você pause agora e interaja. Se você sente que precisa aprofundar sua vida espiritual, escreva nos comentários: santifica-me pela verdade. Essa frase é baseada diretamente nas palavras de Jesus em João, capítulo 17, verso 17. A negligência da santificação também se manifesta na tolerância consciente de pecados conhecidos. A pessoa sabe o que precisa ser abandonado, mas sempre adia a decisão. Diz a si mesma que um dia irá mudar, que Deus entende, que não é o momento. Esse adiamento constante endurece o coração. A Bíblia afirma em Provérbios, capítulo 29, verso 1, que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Ellen White reforça essa advertência ao afirmar que todo pecado acalentado fortalece o domínio de Satanás sobre a alma, conforme escrito em O Grande Conflito, página 536. Muitos adventistas não estão em pecado por ignorância, mas por escolha. Isso torna a situação ainda mais grave. A luz recebida aumenta a responsabilidade. Jesus declarou que o servo que soube a vontade de seu Senhor e não se aprontou será castigado com muitos açoites, conforme Lucas, capítulo 12, verso 47. Ellen White comenta esse texto afirmando que a condenação será proporcional à luz rejeitada, conforme registrado em Caminho a Cristo, página 40. Outro aspecto desse pecado é a substituição da obediência pela discussão teológica. Muitos preferem debater pontos doutrinários, corrigir outros e defender posições, mas resistem a obedecer às claras instruções de Deus para a sua vida pessoal. A santificação exige renúncia, disciplina, vigilância e oração constante. Ellen White escreve que não existe santificação sem esforço perseverante da parte humana, em cooperação com o poder divino, conforme registrado no livro Mensagens aos Jovens, página 53. Aqui vai mais um momento de interação. Se você deseja uma experiência mais profunda com Deus, escreva agora: quero viver a verdade. Essa decisão precisa sair da mente e descer para o coração. A negligência da vida prática com Deus também se manifesta na falta de tempo dedicado à oração sincera. Muitos oram apenas de forma mecânica, rápida e sem reflexão. Ellen White afirma que a oração é a respiração da alma, conforme escrito em Caminho a Cristo, página 98. Uma vida sem oração profunda é uma vida espiritualmente sufocada. Quando a santificação é negligenciada, o caráter permanece inalterado. A pessoa continua impaciente, crítica, orgulhosa, ressentida e resistente à correção. Isso é extremamente perigoso, pois o céu não é um lugar para pessoas não transformadas. Ellen White declara que o céu começa na terra, no coração que se submete ao governo de Cristo, conforme registrado no livro O Lar Adventista, página 527. Esse pecado não apenas rouba a salvação individual, mas enfraquece a igreja como um todo. Uma igreja cheia de membros não consagrados perde poder espiritual, autoridade moral e sensibilidade à voz do Espírito Santo. Ellen White adverte que a maior fraqueza da igreja hoje é a falta de santidade pessoal entre seus membros, conforme escrito em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 543.
Avançando neste alerta solene, chegamos agora a um dos pecados mais perigosos e, ao mesmo tempo, mais aceitos dentro do ambiente religioso: o orgulho espiritual. Diferente dos pecados visíveis e escandalosos, esse pecado se esconde atrás da aparência de fidelidade, zelo doutrinário e comportamento externo correto. Ele não grita, não escandaliza, mas corrói silenciosamente a alma e afasta o coração de Deus. Muitos que guardam o sábado, conhecem as profecias e defendem a verdade com firmeza estão, na realidade, espiritualmente enfermos por causa desse mal. O orgulho espiritual nasce quando a pessoa passa a se comparar com os outros e conclui que está melhor diante de Deus. Jesus ilustrou isso de forma clara na parábola do fariseu e do publicano, registrada em Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. O fariseu orava exaltando suas práticas religiosas enquanto desprezava o outro. O publicano, porém, reconhecia sua miséria espiritual. Cristo afirma que foi este último que saiu justificado. Essa verdade confronta diretamente muitos que hoje confiam mais em sua identidade religiosa do que na graça transformadora de Cristo. Ellen G. White adverte de maneira incisiva que o maior pecado entre o povo que professa a verdade presente é a justiça própria, conforme escrito no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 406. Quando o coração se enche de justiça própria, a pessoa perde a capacidade de reconhecer suas próprias falhas, torna-se resistente à correção e começa a enxergar os erros alheios com lente de aumento. Esse pecado quase sempre vem acompanhado do espírito crítico. A pessoa passa a vigiar a vida dos outros, julgar intenções, condenar atitudes e medir espiritualidade por padrões externos. Esquece-se completamente das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 7, verso 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Ellen White complementa dizendo que aquele que se ocupa em criticar os outros revela que não conhece a si mesmo, conforme registrado em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 165. O espírito crítico destrói relacionamentos, cria divisões e apaga o amor cristão. Igrejas inteiras adoecem quando esse pecado é tolerado. Pessoas se afastam, ministérios enfraquecem e o Espírito Santo se retira. Ellen White declara que nenhuma pessoa que se considera superior aos outros pode ser um instrumento eficiente nas mãos de Deus, conforme escrito em Obreiros Evangélicos, página 354. Aqui eu quero que você faça uma pausa sincera e interaja. Se você reconhece que precisa de mais humildade espiritual, escreva agora nos comentários: Senhor, livra-me do orgulho. Essa oração simples pode ser o início de uma profunda libertação. Outro desdobramento do orgulho espiritual é a falsa segurança da salvação baseada na membresia da igreja. Muitos acreditam que, por fazerem parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, automaticamente estarão salvos. Esse pensamento é extremamente perigoso. A Bíblia afirma em Romanos, capítulo 2, verso 13, que não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei. Ellen White reforça essa verdade ao afirmar que não é o nome que damos à igreja que garante salvação, mas a semelhança com Cristo, conforme registrado no livro O Desejado de Todas as Nações, página 312. O orgulho espiritual também se manifesta quando a pessoa rejeita qualquer tipo de exortação. Ela se ofende facilmente quando corrigida, sente-se atacada quando confrontada pela palavra e passa a se justificar constantemente. Provérbios, capítulo 12, verso 1, declara que o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é insensato.
Ellen White comenta que a disposição de aceitar repreensão é uma evidência de verdadeira conversão, conforme escrito em Caminho a Cristo, página 58. Outro pecado diretamente ligado ao orgulho espiritual é o legalismo frio, sem amor. A pessoa cumpre regras, mas não demonstra misericórdia, defende padrões, mas não estende graça. Jesus confrontou duramente esse comportamento nos fariseus, dizendo que eles atavam fardos pesados sobre os outros, mas não moviam um dedo para ajudá-los, conforme Mateus, capítulo 23, verso 4. Ellen White afirma que a obediência sem amor é uma forma de idolatria, conforme registrado em A Ciência do Bom Viver, página 142. Agora, escreva nos comentários esta frase: quero o caráter de Cristo. Isso não é apenas uma interação, é uma decisão espiritual profunda. O orgulho espiritual rouba a salvação porque impede o arrependimento verdadeiro. Quem se considera justo não sente necessidade de confessar pecados. Quem se acha melhor que os outros não clama por misericórdia. Ellen White declara que o coração orgulhoso fecha a porta pela qual Cristo deseja entrar, conforme escrito em Parábolas de Jesus, página 154. Esse pecado será um dos grandes responsáveis pela surpresa de muitos no dia do juízo. Jesus advertiu que muitos dirão: Senhor, Senhor, e ainda assim ouvirão: nunca vos conheci, conforme Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23. Ellen White comenta esse texto afirmando que a religião formal, sem transformação do caráter, não tem valor algum diante de Deus, conforme registrado em O Grande Conflito, página 563. Chegamos agora ao último e talvez mais silencioso dos pecados que tem roubado a salvação de muitos adventistas: a indiferença espiritual. Este pecado não aparece de forma escandalosa, não chama atenção, não gera disciplina na igreja, mas é mortal. Ele se manifesta quando o coração se acostuma com a verdade, quando a mensagem já não comove, quando a volta de Cristo deixa de ser uma urgência e passa a ser apenas um conceito teológico distante. Jesus advertiu claramente sobre esse estado espiritual em Apocalipse, capítulo 3, versos 15 e 16, ao falar da igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ellen G. White afirma que essa mensagem é especialmente dirigida ao povo adventista dos últimos dias, conforme escrito no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 186. A indiferença espiritual é repugnante aos olhos de Deus porque revela um coração dividido. Esse pecado anda lado a lado com o amor ao mundo. Não se trata apenas de práticas externas, mas de prioridades. Quando o mundo passa a ocupar o centro da vida, Deus é empurrado para as margens. A Bíblia declara em 1 João, capítulo 2, versos 15 e 16, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Ellen White reforça dizendo que o amor ao mundo está matando a espiritualidade do povo que professa esperar a breve volta de Cristo, conforme registrado em Eventos Finais, página 143. Muitos continuam frequentando a igreja, guardando o sábado e defendendo doutrinas corretas, mas o coração está preso às coisas temporais. O tempo para a oração diminui, o estudo da palavra se torna superficial, o compromisso com a missão esfria. Ellen White adverte que uma religião que não transforma a vida diária é uma farsa, conforme escrito em Caminho a Cristo, página 44. Aqui eu peço que você pare por alguns segundos e reflita. Se você sente que sua vida espiritual esfriou, escreva agora nos comentários: Senhor, reacende o meu amor. Essa confissão pública é um passo importante de restauração. Outro pecado grave e muitas vezes ignorado é o pecado da omissão. Não fazer o mal não é suficiente. Deixar de fazer o bem também é pecado.
Tiago, capítulo 4, verso 17, afirma: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ellen White comenta esse texto dizendo que o pecado da omissão pesa tanto quanto o da transgressão direta, conforme registrado em Parábolas de Jesus, página 364. Quantos sabem que deveriam testemunhar, mas se calam? Quantos percebem a necessidade do próximo, mas se fecham em sua zona de conforto? Quantos entendem a urgência do tempo do fim, mas vivem como se ainda houvesse décadas pela frente? Ellen White declara que o maior perigo do povo de Deus não é a perseguição, mas a acomodação, conforme escrito em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 284. A indiferença espiritual também se manifesta na negligência com a preparação para a volta de Cristo. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus, capítulo 25. Todas dormiram, mas apenas 5 estavam preparadas. Ellen White explica que as virgens loucas representam aqueles que têm aparência de piedade, mas não possuem o Espírito Santo, conforme registrado em Parábolas de Jesus, página 408. Esse é um alerta sério. Não basta pertencer à igreja certa, conhecer a mensagem certa ou esperar o evento certo. É necessário viver uma experiência diária com Cristo. Ellen White afirma que a maior necessidade do povo de Deus é a conversão diária, conforme escrito em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 352. Agora, interaja escrevendo nos comentários: quero estar preparado. Essa frase simples carrega uma decisão eterna. Esses 7 pecados, a negligência espiritual, a hipocrisia, a falta de amor, o orgulho espiritual, o espírito crítico, o amor ao mundo e a omissão, não são pequenos deslizes. Eles têm o poder de roubar a salvação porque endurecem o coração, apagam a sensibilidade espiritual e nos fazem acreditar que estamos bem, quando, na verdade, estamos em perigo. Ellen White escreve de forma solene: muitos que hoje se consideram seguros serão achados em falta, conforme registrado em O Grande Conflito, página 594. Mas há esperança. Deus não revela o pecado para condenar, mas para salvar. Apocalipse, capítulo 3, verso 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ellen White confirma que o chamado ao arrependimento é a última expressão do amor de Deus a um mundo perdido, conforme escrito em Atos dos Apóstolos, página 565. Este vídeo não é um ataque, é um chamado ao despertamento espiritual, à santificação real, à entrega completa. Cristo está voltando, e o tempo não é para brincadeiras espirituais, é tempo de decisão. Se esta mensagem falou com você, curta este vídeo agora. Escreva nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está assistindo, porque eu quero orar especificamente por você. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja, porque muitos precisam ouvir este alerta antes que seja tarde. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque aqui continuaremos proclamando a verdade com amor, fidelidade e urgência. Que Deus nos desperte antes que a porta se feche, que Ele nos encontre vigilantes, humildes e cheios do Espírito Santo. Amém.